você achar, me dá um sinal, fala amém aí, tá? Você achou em Mateus 28, a partir do versículo 1. Amém? Acharam aí, amém? A palavra de Deus diz assim, amados: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Repete comigo: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente, rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, começaram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as boas novas aos seus discípulos, disseram: eis que Jesus saía ao encontro, e dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Profetizo, você vai entender essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia, amados, ela tem mais de 8.000 promessas. Os estudiosos vão dizer 8.815. Depende da versão, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem mais de 8.000 promessas. De todas as promessas que nós vemos, né, essa de que Jesus voltaria, eu entendo que é a mais poderosa, é a mais forte. Porque ele declarou isso antes de se entregar na cruz do Calvário, e declarou novamente depois, né, de ter voltado ao céu. E quando a gente olha esse texto aqui, nós vemos que o que Jesus tinha prometido aos seus discípulos tinha acabado de se cumprir. E disse: eu vou, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar, eu vou derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E quando chega esse momento do cumprimento da promessa, você vê que o texto mostra que várias pessoas estão dentro desse contexto. O guarda que fica com medo, as mulheres que ficam com temor, né, com reverência, com muita alegria, os discípulos que alguns não esperavam que aquilo acontecesse. E eu estava meditando nesse texto falando sobre isso, que o anjo é enviado por Deus para dar uma palavra de encorajamento, para dar uma palavra de lembrança. E eu estava lembrando disso. Deus falava comigo que há momentos em nossa vida que nós precisamos que alguém lembre as promessas que Deus fez para nós. Alguém lembre para a gente que Jesus fez uma promessa para nós. Deus usou um anjo para lembrar Maria e Maria Madalena que, olha só, o que ele prometeu, ele cumpriu. Às vezes nós precisamos ouvir de novo, ser encorajado. É por isso que nós viemos para a casa de Deus. É por isso que nós estamos aqui nesse lugar, às vezes para lembrar. Nós estávamos ontem lá na formatura, né, do seminário, e também na ordenação dos pastores, já do pastor Xande, pastor Eva. A missionária Ana Martins estava pregando, e Deus deu para ela um texto falando sobre isso, falando o seguinte: nós não podemos deixar de lembrar quem é Deus na nossa vida. Às vezes a gente é crente, está muito tempo na igreja, a gente esquece de quem é Deus, esquece da promessa dele. Não esqueça da promessa que o Senhor fez em nossa vida. Não esqueça da promessa que o Senhor declarou para você. Não esqueça das promessas que um dia foram derramadas sobre a tua vida, porque se Jesus prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele promete, ele cumpre. Os discípulos estavam passando, talvez uma situação muito difícil, porque muitos deles não tinham entendido ainda aquela palavra, e a esperança deles era que Jesus ia libertar eles da escravidão de Roma, de tudo que tinha acontecido. E aí naquele momento eles se veem falando assim: caramba, Jesus morreu, se entregou na cruz, foi para a cruz, acabou. Muitos pensaram isso. Imagina o coração deles, dizendo o seguinte: a nossa esperança estava nele, queria libertar a gente da escravidão. Só que Jesus nos libertou da escravidão, da maior escravidão de um homem, chamada pecado, queridos. Ele nos libertou da escravidão do pecado.
Ele nos livrou, o sangue dele derramado na cruz do Calvário nos fez livres. Você é livre, não agora, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Nós não temos mais, e eles precisam entender isso, eles não tinham entendido isso ainda, depois entenderam. E a gente precisa entender, amados, isso, o texto ele diz pra gente, mostra pra gente isso, que eles foram encorajados, foram ali lembrados, porque às vezes acontece isso com a gente, parece que nossos sonhos, parece que nossas esperanças desmoronam, quando a gente passa por uma situação difícil. Quantas e quantas situações você já não passou quando você tomou aquela pancada da vida, que você não estava esperando? Talvez você tomou uma pancada em 2023 e você não estava esperando, irmão. Doeu. Mas Jesus está te lembrando, amados, não perde tua esperança. Se eu tenho uma promessa, eu vou cumprir. Os discípulos tomaram talvez uma das piores pancadas que alguém pode tomar. Você olhar alguém que você ama, alguém que você admira, alguém que você coloca toda a tua esperança nele, lá na cruz do Calvário se entregando, sendo açoitado, apanhando, sendo cuspido, sendo xingado, sendo transpassado por uma lança. Os discípulos viram aquela cena, irmãos, que eu e você, quando a gente às vezes assiste num filme, já ficamos todos nervosos. Já assistiu Paixão de Cristo aqui? Quem assistiu o filme Paixão de Cristo? A gente poder ver um pouquinho, aquilo ali, o que o cinema mostra é um pouco, não mostra tudo não, amados. Eu fico imaginando o sofrimento do nosso Salvador. Eles viram tudo aquilo acontecendo na frente deles. Tomaram uma pancada que muitas pessoas talvez não teriam levantado daquela pancada. Mas aquela manhã, daquele domingo, aquele terceiro dia, trouxe a esperança de volta para eles. Porque sempre depois de um dia difícil tem uma manhã. Sempre depois de uma noite de luta, meu irmão, tem uma manhã. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Foi o que aconteceu com aqueles homens. A manhã da ressurreição trouxe a eles a esperança, a percepção de que, cara, Jesus falou e ele realmente não está mais morto. Ele não está morto. Isso que nós devemos entender, porque decepções, tristezas, tragédias, todos nós podemos passar. Aqueles homens passaram uma tragédia grande. E infelizmente, muita gente é paralisada por causa da tragédia. Irmão, não se paralise quando um dia mal vier contra você, não, porque o dia mal vem para todos. Assim como o sol é para todos, a chuva também é para todos. O dia bom vem, o dia mal também vem. Agora, a opção de paralisar no dia mal é sua. Ou você para ou você continua. Ou você para diante das circunstâncias, ou você cria uma esperança de que, não, peraí, eu estou passando um momento difícil, mas vem uma manhã aí no dia seguinte para mim. Vem um dia bom depois. O dia mal não dura para sempre, queridos. O dia mal só vai durar para sempre para aqueles que não entregarem a sua vida para Jesus. Isso sim vai acontecer. Mas para nós, que eu creio que todos nós estamos aqui, um dia fizemos esse ato, se não fizermos, temos que fazer, que entregamos um dia a nossa vida para Jesus. O dia mal não chega para a gente. A gente passa luta e tribulação, mas a gente sabe que a nossa eternidade está garantida com o Senhor. Nossa eternidade está garantida nos braços daquele que nos criou. O céu não é o nosso destino, irmão. O céu é a nossa origem. Nós nascemos no coração de Deus. Deus cumpriu a promessa dele. Jesus cumpriu. Mesmo diante aqueles discípulos vendo tudo o que tinha acontecido, Jesus fez milagres. Jesus curou pessoas, ouviram a mensagem. Só que, infelizmente, quando eles viram aquele Jesus na cruz, muitos deles talvez pensaram em desmoronar. E a mensagem do anjo que apareceu para aquelas mulheres foi bem simples, dizendo o seguinte: olha só, ele não está aqui, ele ressuscitou como ele havia dito.
Em outras palavras, talvez você está procurando uma resposta mirabolante, uma condição, um porquê mirabolante, quando, amados, tudo se resume a Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. A melhor resposta, a melhor justificativa para a nossa vida chama-se Jesus de Nazaré. A Bíblia, amados, está centrada nele. A história foi dividida em antes e depois dele. Tudo se resume a Ele, tudo é por Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo acontece por meio dEle. É por causa dEle que você está aqui, é por causa dEle que nós estamos aqui. A mensagem de hoje para aquela mulher foi muito simples. Assim, olha só, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. É tempo nesses dias de nós lembrarmos o que Jesus falou, porque às vezes a gente esquece e dá ouvidos a outras vozes. Irmão, feche o teu ouvido para a voz que não provenha de Deus. Abra os teus ouvidos espirituais e lembra: Jesus falou isso comigo, vai acontecer. Se Ele prometeu que vai acontecer. Eu tenho uma palavra, tudo que nós precisamos é de uma palavra. Porque se você dá ouvidos à voz de Jesus, irmãos, nossa esperança não acaba. Ele cumpriu a promessa dele. João 2,19 diz: eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele prometeu, Ele cumpriu. Sabe, a Bíblia, se você segue lendo depois dos evangelhos, você vai ver que quando Jesus aparece para eles, eles estão trancados numa casa, num local, com medo dos judeus, achando o seguinte: se o que se fizeram com Jesus, isso o que vão fazer com a gente? Foi por causa do medo que Pedro negou Jesus 3 vezes, foi por causa do medo que eles se esconderam, e Jesus aparece bem no meio deles. João 20,19 vai dizer isso para a gente. Pode botar na tela aí, menino. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, Jesus ressuscita, as mulheres têm encontro com Ele de manhã. À tarde, naquele domingo, Ele apareceu na casa onde estavam os discípulos, e eles tinham se juntado ali, estavam os 11, Judas já não estava com eles, e com medo, eles estavam ali. Chegou Jesus dizendo o seguinte: paz seja convosco. Mostrando para a gente o seguinte, amados: até quando a gente desacredita da promessa, Ele aparece para a gente, Ele está na nossa vida, Ele está no nosso meio. Quantas pessoas estão desacreditando da promessa de Jesus? Quantas pessoas estão esquecendo do que Ele prometeu? Quantas pessoas estão esquecendo de dar ouvidos à voz de Jesus? Pois Ele está, até nesse momento Ele está com você. No momento de mais medo dos discípulos, você imagina você ver o seu mestre sendo crucificado, e você se tranca dentro de casa com medo, falando o seguinte: a hora que alguém bater nessa porta aqui vai ser o pessoal de Roma para poder pegar a gente, vai ser os judeus querendo levar a gente para ser crucificado também. Era esse o medo deles, amados, o medo que talvez eu e você teríamos também. Mas Jesus apareceu no meio deles e falou: paz seja convosco. É isso que Ele faz conosco, amados. Ele traz paz para a gente em meio a tempestades. Ele traz paz para a gente em meio a tribulações. Ele traz paz para a gente quando parece que o mundo inteiro está desmoronando ao nosso redor, pois Ele traz paz ao nosso coração. A Bíblia diz que a paz que Ele nos dá é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, a gente não consegue compreender com a nossa mente humana a paz que Deus tem para nós. Quero declarar isso para você, meu irmão. Para de viver com seu coração atribulado. Para de ver com o seu coração, sabe, toda hora agitado. Não, Deus tem paz para você. Tem um monte de gente que eu conheço assim, que só vive com o coração agitado, atribulado, preocupado. Não, tudo está no controle dEle. Para, respira. Jesus está no meio da tua vida, Jesus está no meio da tua casa, Jesus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Quando eles viram Jesus ressuscitado, aí eles, peraí, tinha que ter, a esperança deles voltou, amados. A esperança da promessa voltou. Nós servimos a um Senhor que é vivo, que cumpre as suas promessas. Ele não só está vivo no nosso coração, voltou para o céu, mas Ele um dia vai voltar para buscar uma igreja. São os últimos dias da igreja na terra, amados. Jesus falava isso ao nosso coração e deu uma palavra ao apóstolo Ezequiel Teixeira para 2024, que esse seria um ano, um tempo de despertar do sono, porque um dos sinais da volta de Jesus seria que muitas pessoas estariam completamente dormindo.
literalmente, como foi na parábola das 10 virgens, que você vai escutar aqui no culto da virada. Um dos sinais da volta de Jesus é isso: uma parte das pessoas dormindo, completamente desapercebidas, enquanto uma outra parte está ligada, buscando azeite, buscando unção. Eu quero ser e fazer parte daquela galera que está buscando azeite, está buscando unção. E você, querido? Você vai ficar dormindo no ponto? Você vai ficar vacilando? Você vai ficar preso, atravancado? Deixa Deus te usar, irmão. Vai propagar o evangelho. Uma pessoa sem Jesus não tem esperança. Uma pessoa sem Jesus vive com medo de tudo. Ah, não vou porque eu escuto isso. Não, eu escutei isso ontem de um rapaz. Não, mas eu não vou servir ao Senhor porque eu tenho medo de me decepcionar, medo de me entristecer. Medroso, frouxo. Porque crente de verdade não é medroso. Crente de verdade é leão, é leoa. Eu brinco com a minha filha às vezes, eu falo: isso aqui, você é o quê, menino? Você é uma menina ou você é um rato? Ela fala: um rato. Ela só fala no final: você é crente ou você é um rato? Amados, a gente tem que ser leão, tem que ser leoa, tem que ser valente. Os discípulos estavam lá trancados, quando Jesus queria que eles saíssem pelo mundo. Percebe o texto? Percebe a riqueza? Milhões de pessoas vivem com medo de muitas coisas, mas a Bíblia garante isso para a gente. Lá em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, diz o Senhor. Estava conversando com o Rafael esses dias, ele falou: pastor, a morte para o crente não tem que ser preocupação, porque nós já temos, se a gente morrer aqui nessa terra, nós temos a garantia da vida eterna, e é verdade mesmo. Crente não tem que ter medo da morte. Claro, a gente quer viver aqui o máximo de tempo possível, irmãos. Ninguém quer entrar na fila da morte: não quero morrer hoje. A gente quer viver, mas como declarar, como o apóstolo Paulo falou: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. É isso. Nós precisamos entender isso, amados. Se você coloca a sua fé em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confia na obra dele, irmãos, a gente não tem que ter medo. A Bíblia diz pra gente: se nós confessamos o Senhor Jesus, se no nosso coração a gente crê que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, nós somos salvos. Visto que com o nosso coração nós cremos para a justiça e com a boca nós fazemos a confissão para a salvação. É isso, o segredo é esse. Não tem outro meio, amado, senão em Jesus. Sabe, os discípulos pensaram que o Calvário, que a cruz era o fim da história. Não, a cruz é o início da nossa vitória. A cruz não é o fim, nunca foi o fim. É por isso que nós não usamos Jesus no crucificado aqui, não. Porque Jesus ali, amados, não foi o fim, não acabou ali, não. Ali é o início, ali foi o início da nossa vitória. Ali ele falou: morte, cadê o teu aguilhão? Morte, cadê a tua vitória? A morte foi vencida, o aguilhão da morte foi vencido. Ele foi até o inferno, tomou a chave das mãos de Satanás e falou: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O nosso Jesus ressuscitou. Você pode aplaudir mais forte a Ele. Ele está vivo. Oh! Tem alguém aqui que pode glorificar o nome dEle. Oh, aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Ele está vivo, Ele reina. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Ele está vivo. Mesmo seus próprios discípulos pensando que Ele tinha acabado, mesmo o diabo pensando que tinha vencido Ele, Ele teve uma surpresa. Ele teve uma surpresa quando Ele bateu na porta dele, amados. Todas as vezes que Jesus vem e entra no nosso meio, todas as vezes que Jesus bate a nossa porta, nós temos uma surpresa, Ele nos surpreende. Aquele dia começou escuro, mas terminou com uma pedra removida, terminou claro. Terminou no alvorecer daquela manhã.
a tristeza daqueles homens, daqueles discípulos tendo sido tragada, tendo sido, sabe, completamente trocada pela alegria. Quando nós confiamos em Jesus, amados, nós temos isso, a nossa tristeza é trocada pela alegria. Jesus tem a alegria da salvação para nós. O salmista vai dizer isso: restitui-me, dá-me a alegria da tua salvação. A salvação traz para a gente alegria, amados. A salvação nos traz isso. A vida humana pode até nos dar um pouquinho de tristeza, mas a nossa vida com Jesus sempre vai nos dar alegria. As lutas, dificuldades sempre vai tentar abalar teu coração, mas a vida com Jesus sempre vai nos dar alegria, porque Ele transforma o pranto em festa, Ele transforma o luto em alegria. Jesus em terra acabou com um monte de funeral, irmãos. Ressuscitou mortos. O que era para ser tristeza, Ele transformou em alegria. Quero declarar que vai ser assim na tua vida também, amados. Eu sinto uma presença linda do Senhor aqui. Se alguma coisa entristeceu você em 2023, o que te entristeceu em 2023 vai ser a tua alegria em 2024. O que foi motivo de você chorar em 2023, se você recebe essa palavra, levanta a tua mão e pega para você. O que foi o motivo da tua tristeza em 2023 vai ser o motivo da tua festa em 2024. Deus tem para você vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, alegria ao invés de pranto. Ah, pastor, mas não interessa, o que passou, passou. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre o que Ele prometeu. Deus cumpre o que Ele falou. Ele vela pela palavra dEle. Tudo pode passar, mas a palavra dEle não vai passar sem se cumprir. Para de ter medo. Para de ficar, sabe, achando desculpa. Se você tem algo de Jesus, mergulha nele. Mergulha em fazer a obra dele, como a irmã Sandra falou aqui. Eu achei muito lindo a irmã Sandra falando. Um dos meus pedidos a Deus foi para que não foi para em benefício dela, foi para eu devolver ao Senhor, servir mais ao Senhor. Isso a gente tem que fazer, sabe por quê? Toda vez que nós damos algo para Ele, Ele devolve para a gente muito mais, irmão. Todas as vezes que nós servimos a Ele, amados, Ele devolve muitas vezes mais. Eu entendo isso, por isso que a gente se posiciona. Para de ter medo. Para de temer. Confia nas promessas que Ele tem para você. Deus cumpre, Ele não vai falhar. Se Ele prometeu que Ele vai prover o que você precisar. Seja vida financeira, seja carinho, seja amor. Para com essa história de ficar mendigando as coisas que você não tem que. Você não é mendigo, você é filho, filha de Deus. Eu estou olhando para filhos aqui. Tem gente, Deus falava comigo ao meu coração, tem gente que fica mendigando amor, carinho. Você não tem que mendigar nada. Sabe por quê? Você já tem tudo que você precisa. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente para você. Jesus completa o nosso coração de uma tal forma, amados, que ainda que o mundo inteiro se volte contra nós, como foi com aqueles discípulos ali, a gente tem Jesus no nosso meio, trazendo paz ao nosso coração. A gente tem Jesus trazendo, sabe, conforto, consolo ao nosso coração. Confia nas promessas que Ele tem para você. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Haja o que houver, venha o que vier, diz essa canção que é barbatada de Leandro. Ele vai prover de novo. Quero orar por você nessa noite, por nós, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor possa realmente nos ajudar a não temer, a não ter medo, a gente ir até o fim.